Os mistérios da serpente de bronze. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo do 14 ao 15. Homens sábios nos dizem que todas as línguas são baseadas em figuras, que a fala dos homens incivilizados é composta principalmente de figuras e que, na verdade, a linguagem dos mais civilizados, quando dividida de modo a trazê-la ao seu estado natural base, é baseada em um conjunto de metáforas percebidas pela mente e então usadas na linguagem. O que sei é que quando ensinamos as crianças a falar, estamos acostumados a chamar as coisas não exatamente pelos nomes pelas quais elas nos são conhecidas, mas por algum nome que elas representam. Por exemplo, o tipo de ruído emitido por algum animal, mas que de uma forma ou de outra, por meio de uma espécie de figuras, é facilmente compreendido pela criança como representando as coisas. Mas é certo que entre as nações selvagens, o discurso é quase inteiramente composto de metáforas. Ouça um guerreiro indiano dirigindo-se aos chefes, inflamando-os para a guerra. Ele reúne todas as metáforas do céu e da terra para fazer o seu discurso. E você notará que a mesma coisa é verdade até mesmo nos nomes que os guerreiros indianos têm. Aqueles de vocês que estão familiarizados com sua nomenclatura lembrarão que os nomes mais estranhos são dados aos seus grandes homens, a título de figura e metáfora para expor as qualidades de suas mentes. Agora, amados, é o mesmo na linguagem espiritual e na linguagem natural. Nicodemos era apenas uma criança na graça divina. Quando Jesus Cristo quis ensiná-lo a falar sobre as coisas do reino de Deus, ele não falou com ele em palavras abstratas, mas deu-lhe palavras metafóricas pelas quais ele pudesse entender melhor a essência da coisa do que dando-lhe um mero termo abstrato. Quando ele conversou com Nicodemos, ele não disse nada sobre santificação. Ele disse, exceto que o homem nasça da água. Ele não falou nada com ele sobre a grande mudança no coração, mas ele disse, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não lhe contou muito sobre o Espírito quando começou, mas disse, o vento sopra onde quer. E quando Jesus quis ensinar-lhe fé, ele não começou dizendo, pela fé somos aliados de Cristo e derivamos a salvação de nossa cabeça viva. Mas ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto. E assim, o primeiro discurso religioso dos homens convertidos deve ser sempre em números, não as epístolas de Paulo, que são puro ensino instrutivo, mas as palavras de Jesus devem primeiro ser aplicadas ao pecador antes que ele seja iluminado pelo Espírito Santo e compreenda os mistérios do reino. E acredito ter descoberto a razão pela qual o nosso mestre usou esta figura e conversou com Nicodemos com metáfora após metáfora e figura após figura, porque a raiz de toda linguagem deve estar nas figuras. E agora, hoje estou prestes a dirigir-me à massa da minha congregação sobre esse simples assunto de fé no Senhor Jesus, por meio do qual os homens são salvos. E em vez de abordá-los de maneira instrutiva e doutrinária, adotarei a parábola do meu texto e me esforçarei para imitar o exemplo do meu Senhor ao tentar tornar a fé clara para aqueles que são apenas filhos na graça. Permita-me então, queridos amigos, descrever primeiro as pessoas no deserto, os representantes dos homens que são pecadores. Deixe-me descrever a seguir a serpente de bronze, o tipo de Jesus crucificado. Deixe-me, então, observar o que deveria ser feito com a serpente de bronze. Ela deveria ser levantada, e assim Cristo seria levantado. E então vamos observar o que deveria ser feito pelas pessoas que foram mordidas. Elas deveriam olhar para a serpente, e assim os pecadores deveriam crer em Cristo. Nossa primeira figura representa homens em estado de pecado.
E a figura é emprestada dos filhos de Israel no deserto, quando foram invadidos pelas serpentes ardentes. Você pode imaginar o horror e a consternação retratados no semblante dos israelitas quando, pela primeira vez, se viram invadidos por um exército de serpentes voadoras ardentes? Eles resistiram valentemente na batalha contra Meleque, mas estas eram coisas que não tremiam diante da espada. Moisés lhe havia ensinado o uso do arco, mas estas eram coisas contra as quais a flecha não poderia prevalecer. Eles suportaram o cansaço, a sede e a fome. O sol às vezes os atingia durante o dia e a geada à noite. E se não fosse pela preservação de Deus, as dificuldades do deserto os teriam isolado. Eles haviam suportado tudo isso e estavam familiarizados, mas essas serpentes ardentes eram novidades. E todos os novos terrores são terríveis pela sua própria novidade. Você pode imaginar como eles começaram a contar uns aos outros sobre os terríveis visitantes que haviam visto? E você pode imaginar como o terror deles se espalhou como fogo pelo acampamento, e antes que o boato se espalhasse, as serpentes os devoravam? E agora, queridos amigos, se todos nós pudéssemos ver a nossa posição neste mundo, nos sentiríamos hoje como Israel se sentiu quando viu as serpentes vindo sobre eles. Quando nossos filhos nascem neste mundo, acreditamos que há pecado neles. Mas há uma coisa terrível para nós refletirmos que, mesmo que a serpente não os tenha mordido no nascimento, ainda assim eles estão cercados por toda parte por inúmeros males. Pode um pai enviar seu filho a este mundo perverso com consciência de todos os males que o cercarão sem uma sensação de terror? E pode um cristão confiar em si mesmo para andar no meio dessa geração ímpia e lascívia, sem sentir que está cercado de tentações que, se fosse deixado sozinho, seriam 1000 vezes mais perigosos para ele do que as mais destruidoras das serpentes? Mas a imagem escurece. Devemos ter tons mais profundos para pintá-lo. Veja as pessoas depois de serem mordidas. Você consegue imaginar suas contorções e contorções quando o veneno da serpente infectou suas veias? Os escritores antigos nos contam que essas serpentes, quando mordiam, causavam um calor veemente, de modo que havia uma dor por todo o corpo, como se um ferro quente tivesse sido enviado pelas veias. Aqueles que foram mordidos tinham muita sede, bebiam incessantemente e ainda clamavam por água para apagar as queimaduras internas. Era um fogo quente que estava aceso na fonte e que percorria cada nervo e cada tendão do homem. Eles foram atormentados pela dor e morreram nas mais terríveis convulsões. Agora, meus irmãos e irmãs, não podemos dizer que o pecado produz instantaneamente um efeito como este sobre os homens ou mulheres que são sujeitos a ele. Mas afirmamos que, se deixarmos o pecado em paz, ele se desenvolverá em misérias muito mais extremas do que a picada da serpente poderia ter causado. É verdade que o jovem que bebe o copo envenenado da intoxicação não sabe que existe uma serpente ali, pois não existe serpente, exceto na borra. É certo que a mulher que se vangloria de suas riquezas e se veste de maneira ostentosa em seu orgulho, não sabe que uma serpente amarra a zona de sua cintura. Não há nenhuma serpente lá que ela conheça, mas ela saberá quando os dias de sua frivolidade terminarem. É verdade que aquele que amaldiçoa a Deus não sabe que uma víbora infundiu o veneno que ele fala contra o seu Criador, mas ele saberá disso nos próximos dias. Olhe para um bêbado inchado, veja-o depois de anos de intoxicação terem desfigurado tudo o que havia de humano nele, enquanto ele cambaleia para o túmulo como uma pobre criatura débil. Os pilares de sua casa estão abalados, sua força falhou, e aquilo que Deus pretendia que fosse sua própria imagem, tornou-se a imagem da miséria encarnada. Veja o lascivo debochando depois que seu breve dia de prazer terminar. Não,
é repugnante demais para eu pintar. Meus lábios se recusam a retratar as misérias que nossos hospitais veem todos os dias, a terrível repugnância, a maldita doença que devora até os ossos daquele que se entregam ao pecado. Serpentes ardentes, vocês não são nada quando comparado com as luxúrias ardentes. Você pode infundir veneno no sangue, mas a luxúria faz isso e faz algo mais. Ela infunde condenação na alma. Quando o pecado tiver realizado sua obra perfeita, quando sua última concepção justa tiver sido apresentada e se desenvolvido no crime terrível e na iniquidade repugnante, então teremos uma imagem que Israel, picado pela serpente, não nos apresentaria em todos os seus horrores. E as sombras ficam mais espessas novamente. A escuridão diminuiu e as nuvens ficam mais pesadas. Quão terrível deve ter sido a morte daqueles que morreram pelas serpentes. Existem algumas mortes nas quais é agradável pensar. A morte do falecido e eminente pregador Dr. Belmonte, que morreu em seu púlpito, foi uma morte que todos nós poderíamos invejar. Seu espírito liberto, enquanto o canto de louvor a Deus subia ao céu, deixou seu corpo e foi imediatamente elevado ao trono de Deus. A morte daquele que serviu ao seu mestre afunda como um monte de milho totalmente maduro, ou como um sol que terminou sua corrida. É algo para ser notado e lembrado com alegria. Mas a morte do pecador que foi mordido pelas suas concupiscências e não foi salvo pela fé em Cristo, oh, que terrível! Não está no poder da linguagem mortal descrever os horrores do leito de morte de um homem que viveu sem Deus e sem Cristo. Desafio todos os oradores que já viveram a extrair do seu vocabulário palavras suficientemente cheias de horror e terror para retratar a cena da partida do homem que viveu em inimizade com Deus e que morreu com a consciência acelerada. Alguns homens, é verdade, vivem em pecado e absorvem os últimos resquícios de sua paixão antes de morrerem e afundarem no abismo com os olhos vendados, sem a menor pontada de horror. Mas outros homens que tiveram suas consciências despertadas não morrem assim. Oh, os gritos, os gritos, os gritos. Ah, o rosto da angústia, das contorções da miséria. Você já ouviu falar como os homens agitam os punhos e juram que não morrerão e como eles avançam e declaram: não posso e não devo morrer, não estou preparado. Partindo do abismo de fogo, eles agarram o médico e desejam que ele, se possível, prolongue o fio da sua existência. Sim, muitas enfermeiras juraram que nunca mais cuidariam de tal homem, pois os horrores permaneciam com ela até que morresse. E agora, meus queridos ouvintes, vocês não estão morrendo agora, mas morrerão em breve. Nenhum de vocês tomou posse de suas vidas. É impossível para vocês gritarem a existência por mais uma hora. E se você é sem Deus e sem Cristo, você tem em suas veias o veneno daquela morte indescritível que tornará sua partida dolorosa além da expressão. Quisera Deus poder cortar as cordas da minha língua gaguejante para me dirigir a vocês com veemência e paixão sobre este assunto. Homens morreram todos os dias ao nosso redor. Nesta mesma hora, há milhares de pessoas partindo para o mundo dos espíritos. Nas câmeras superiores, parentes enlutados derramam torrentes de lágrimas sobre suas sobrancelhas ardentes. Longe no mar agitado, onde a gaivota emite um único grito sobre o náufrago, lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no vale mais baixo e no alto das colinas mais altas, os homens estão agora morrendo e morrendo em todas as agonias que eu procurei descrever, mas não consegui. Ah, e você também deve morrer. E você marchará descuidadamente? Você continuará passo após passo, contando alegremente durante todo o caminho e sem sonhar com o que está por vir? Ah,
Você será como o touro tolo, que vai facilmente para o matadouro, ou será como o cordeiro que lambe a faca do açougueiro? Louco, louco, ó homem, por você ir para a ira eterna e para as câmeras da destruição total, e ainda assim nenhum suspiro sair de seu coração, nenhum gemido é proferido por seus lábios. Você morre todos os dias, mas nunca geme até o último dia de sua morte, que é o início de sua miséria. Sim, a condição da massa de homens é exatamente igual à condição dos filhos de Israel quando foram picados pelas serpentes. E agora, o remédio. O remédio dos israelitas mordidos era uma serpente de bronze, e o remédio para os pecadores é Cristo crucificado. Estúpida bobagem, disseram alguns dos filhos de Israel quando ouviram que uma serpente de bronze erguida em uma haste seria o meio de sua cura. Muitos deles riram na alegria da incredulidade. Absurdo, ridículo. Quem já ouviu falar de tal coisa? Toda a habilidade dos médicos não pode fazer isso. Será que um olhar para uma serpente de bronze conseguirá? É impossível. Uma coisa eu sei. Se não desprezaram a serpente de bronze, há muitos que desprezam Cristo crucificado. Devo lhe contar o que dizem eles? Eles falam dele como falaram da serpente de bronze. Alguém sabe disso. Ora, foi uma serpente que fez o mal. Como pode uma serpente desfazê-lo? Sim, e os homens dirão: foi pelo homem que o pecado e a morte vieram ao mundo, e pode um homem ser o meio da nossa salvação? Ah, diz outro, tendo preconceito de um judeu sobre ele. E que homem ele era? Não era o rei, nem príncipe, nem conquistador poderoso. Ele era apenas um camponês pobre e morreu na cruz. Ah, foi o que disseram alguns no acampamento. Eles disseram que era apenas uma serpente de bronze, não de ouro. E como poderia uma serpente de bronze ser de alguma utilidade para eles? Não seria vendido por muitos se fosse desmembrado. Qual foi a utilidade disso? E assim, os homens dizem de Cristo: ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com a dor. E eles escondem dele o rosto porque não conseguem ver como ele está adaptado para a sua cura. Mas alguns dirão que a pregação da cruz não só não pode salvar, mas aumentará o mal. Os médicos antigos nos dizem que o latão era a coisa mais provável no mundo para fazer as pessoas morrerem mais rapidamente. A visão de qualquer coisa que seja brilhante teria o efeito de tornar o veneno ainda mais forte em seus efeitos, de modo que seria morte imediata olhar para o latão. E ainda assim, é estranho dizer que olhar para a serpente de bronze o salvou. Agora, diz o infiel: não consigo ver como os homens podem ser salvos do pecado pela pregação de Cristo. Na verdade, Senhor, diz ele, vá e diga aos homens que, embora eles tenham pecado tanto, se eles apenas crerem, seus pecados serão todos purificados, porque eles se aproveitarão disso e serão mais perversos do que nunca. Você diz aos homens que suas boas obras não têm qualquer utilidade, que eles devem descansar em Cristo sozinho. Ora, diz o cético, meu caro amigo, será a destruição de toda a moralidade. Em vez de uma cura, será uma morte. Por que pregar isso? Ah, a pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Eu mesmo não posso deixar de admitir que, à primeira vista, a serpente de bronze parece ser a invenção mais absurda por si só, para curar aqueles que foram mordidos, que alguma mente humana poderia ter inventado. E ainda assim, vejo na serpente de bronze, quando o estudo, a mais elevada sabedoria que até o próprio Deus poderia desenvolver. Garanto-lhe que a cruz de Cristo, em sua aparência externa, parece ser a simplicidade das simplicidades, algo que qualquer um poderia ter pensado, mas que estaria abaixo de seu pensamento.
Mas quando você estuda e entende o maravilhoso esquema da justiça de Deus vindicada e o homem perdoado através do sangue expiatório da cruz, eu digo que nem mesmo o poderoso intelecto de Deus poderia ter concebido um plano mais sábio do que a sabedoria de Deus manifestada em Cristo, Jesus crucificado. Mas lembre-se de que, por mais que aqueles que ouviram falar da serpente de bronze a tenham desprezado, ainda assim não havia outro meio de cura. E agora ouça-me por um momento enquanto conto toda a história da salvação. Homens, mulheres, mães e pais, nascemos de uma geração pecadora e nós próprios aumentamos a nossa culpa. Não há esperança para nós. Façamos o que pudermos, não podemos nos salvar. Será que nosso zelo não poderia ter trégua? Poderiam nossas lágrimas fluir para sempre? Nem tudo pelo pecado poderia expiar. Mas, irmãos e irmãs, Cristo Jesus, o Filho eterno de Deus, veio a este mundo e nasceu da Virgem Maria. Ele viveu uma vida triste de miséria e finalmente morreu uma morte acompanhada de dores indescritíveis. Esse foi o castigo dos pecadores, daqueles que, como penitentes, vêm a Cristo. Se você hoje se arrepende e coloca sua confiança em Jesus, você tem em sua confiança e arrependimento uma prova segura de que Cristo foi punido por você. E agora, o que fazer com a serpente de bronze? O texto diz: Moisés levantou-o, e lemos que ele deveria levantá-lo sobre um poste. Ah, queridos amigos, e Cristo Jesus deve ser exaltado. Ele foi levantado. Homens ímpios o levantaram quando, com pregos no madeiro amaldiçoado, o crucificaram. Deus Pai o exaltou, pois ele o exaltou muito acima dos principados e potestades. Mas a tarefa do ministro é elevá-lo. Há alguns ministros que se esquecem de que sua missão no mundo é exaltar a Cristo. Suponho que Moisés, quando Deus lhe disse para levantar a serpente de bronze, tivesse dito a si mesmo: é conveniente para mim, antes de levantá-la, fazer algumas observações explicativas. E em vez de levantá-la diante da multidão vulgar, iniciarei alguns comprovados para que possam entender isso. Arranjarei em torno dessa serpente alguns panos dourados, e enfeitarei com tapeçarias de prata para que não seja vista por olhos vulgares, e me esforçarei para que explique isso a eles. Agora, isso é o que muitos sacerdotes dessa época e de épocas passadas tentaram fazer. Eles acham que os evangelhos não devem ser pregados aos pobres. A Bíblia, diz a Igreja de Roma, não deve ser lida pela multidão vulgar. Como eles podem entendê-la? É algo sagrado demais para as pessoas comuns verem. Um pano. Não o deixes exposto. Não. Dizem nossos ministros protestantes, muitos deles. A Bíblia deve ser dada e nunca devemos alterar sua tradução. Há algumas passagens na presente tradução que são tão obscuras que ninguém pode entendê-las sem uma explicação. Mas não, dizem os teólogos dessa época, não teremos a Bíblia traduzida adequadamente. O povo deve sempre tolerar uma tradução defeituosa. A serpente de bronze deve ser embrulhada, porque perturbaria as coisas se tivéssemos uma nova tradução. Não, dizem outros. Teremos uma nova tradução se necessário, mas há algumas partes da verdade que não devem ser pregadas. Não, estou agora deturpando alguns dos meus irmãos no ministério. Eu sei que eles defendem que algumas doutrinas da palavra de Deus não devem ser pregadas, pelo menos não todos os dias. Dizem que a eleição é verdadeira, mas eles nunca mencionam isso. Dizem que a predestinação é sem dúvida uma doutrina piedosa, mas deve ser mantida longe do povo. Deve estar em seu credo, ou então eles não seriam sólidos. Mas no púlpito isso não deve ser mencionado de forma alguma. Não, diz a Igreja de Roma. Se tivermos uma serpente de bronze, iremos colocá-la no santuário, onde não possa ser vista,
e teremos a fumaça do incenso diante dela, para que não seja claramente discernida. Pompa, cerimônia e adornos de formalidade o protegerão do olhar vulgar do povo. Faremos com que seja cingida por toda parte, com 1000 cerimônias que abstrairão o evangelho e deixarão o povo contente com as cerimônias. Agora, nestes dias, há grandes tendências para isso. Os puseístas estão tentando, em vez de pregar a simplicidade do evangelho, nos dar números. Dizem eles, que coisa elevada é uma igreja gótica. Como eleva a alma ao céu sentar-se no lugar onde há uma floresta de pilares góticos. Mente. Eles nos dizem que há uma espécie de influência celestial derramada das vestes quando bem usada, e que ver o sacerdote desempenhar suas funções de maneira santa e reverente é uma maneira excelente de impressionar as almas. Eles nos farão acreditar que o azevinho na época do Natal é algo muito celestial e espiritual. Eles nos ensinam que nossas paixões serão levadas ao céu por esses pequenos ramos verdes, que colocar flores, de vez em quando, onde deveria estar as lâmpadas a gás, tem uma influência extraordinária em levar nossas almas para o paraíso. Que acender velas à luz do dia é simplesmente a maneira mais esplêndida em todo o mundo de manifestar o sol da justiça. Ora, não concordamos exatamente com seus pontos de vista. Acreditamos que estes locais são bons para as crianças. Eles não são tão propensos a chorar ali, pois há mais coisas para diverti-los, mas nunca podemos ver como um homem, que era um homem, poderia alguma vez se sentar diante de algo tão infame e indelicado como a religião de um puseíta. Não há nada nisso além de pura bobagem e tudo que o evangelho não pode ser visto. É como se Arão tivesse enchido seu incensário de incenso e o agitasse diante da serpente de bronze e fizesse uma grande fumaça para que o povo não pudesse vê-la. E então o pobre Moisés ficou para trás e tentou olhar, mas nenhuma das pobres almas conseguiu ver, porque havia fumaça diante deles. Não. A única coisa que temos a fazer com Cristo Jesus crucificado é apenas exaltá-lo e pregá-lo. Há muitos homens que só conseguem falar no dialeto de um lavrador, que usarão uma coroa brilhante e estrela no céu, porque ele exaltou Cristo e os pecadores, viram e viveram. E há muitos médicos eruditas que falaram com o sotaque egípcio. Ele falou com a linguagem obscura e misteriosa, e depois de terminar seu curso, entrarão no céu sem uma estrela solitária em sua coroa, nunca tendo exaltado Cristo, nem ganhou coroas para seu mestre. Que cada um de nós que somos chamados para o trabalho solene do ministério, lembre-se de que não somos chamados para exaltar a doutrina, ou o governo da igreja, ou denominações específicas. O nosso negócio é exaltar a Cristo Jesus e pregá-lo plenamente. Pode haver momentos em que o governo da igreja deva ser discutido e doutrinas peculiares sejam justificadas. Deus não permite que os silenciamos qualquer parte de sua verdade, mas o principal trabalho do ministério, o seu trabalho diário, é expor Cristo e clamar os pecadores. Creia naquele que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E lembre-se que se o ministro pregar Cristo claramente, isso é tudo o que ele precisa fazer. Se com carinho e oração ele pregasse Cristo plenamente, se nunca houvesse uma alma salva, o que acredito ser impossível, ele teria feito seu trabalho e seu mestre diria: muito bem, saí deste salão depois de pregar diferentes doutrinas, e embora muitos tenham me elogiado, tolamente eu disse a mim mesmo: só posso lamentar por ter tido tal assunto. Em outra ocasião, quando vacilei em minha apresentação e cometi 1000 erros em meu discurso, fui embora tão feliz quanto um príncipe, porque disse: eu preguei Cristo. Havia o suficiente para os pecadores serem salvos. E se todos os jornais do mundo abusarem de mim e todos os homens do mundo disserem: chore-o, ainda viverei e ainda respirarei enquanto puder sentir em mim mesmo. Eu preguei aos pecadores e Cristo foi pregado a eles para que pudessem entendê-lo.
a pegá-lo e ser salvos.